Boa noite a todos que nos acompanham pela página do Conaspar. Eu sou a Michele Ferreira e é uma alegria muito grande estar aqui para comemorarmos essa semana em que celebramos na próxima quarta-feira o Dia do Secretário, um dia muito especial para todos nós e para todos vocês também que estão nos assistindo e que têm essa função nas paróquias, nas igrejas, de organizar toda a paróquia, toda a gestão da nossa igreja. Hoje teremos uma live muito especial com o Padre José Carlos. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o secretário eficaz. Mas antes disso, eu vou dar a vocês muitas novidades, que nós preparamos especialmente para celebrar esse Dia do Secretário junto com vocês. A primeira novidade é que nós estamos em parceria com a editora Santuário, e nós também estaremos dando descontos de 30% nas obras, nos livros do Padre José Carlos. E a promoção irá de hoje, dia 28, até o dia 2 de outubro. Então, você, acessando o link que estará nos nossos comentários, poderá adquirir a obra do Padre José Carlos com 30% de desconto. Basta colocar lá na hora da compra o cupom secretário 30, tudo com letra maiúscula, caixa alta, certo? É uma oportunidade imperdível para você adquirir formação de qualidade, e estar por dentro, das atualizações da nossa igreja. Lembrando também que você que deseja participar do Conaspar, temos uma novidade imperdível para você. A revista Paróquias estará sorteando 3 inscrições para você que deseja participar do Conaspar estar presente conosco. O link também estará nos nossos comentários, a nossa equipe disponibilizará daqui a pouco para vocês. E são 3 inscrições, então serão 3 secretários que serão contemplados para participarem do Conaspar. Lembrando que a data foi alterada e acontecerá de 16 a 19 de agosto de 2021, dentro da Semana da Gestão Eclesial. Porque essa troca, por causa da nossa crise pandêmica que estamos vivendo, achamos mais cabível mudar a data para que não houvesse problemas e que poderíamos estar reunidos com segurança e sem nenhum problema. Então, você que deseja participar conosco, está aí uma ótima oportunidade para você participar desse sorteio. O link estará nos comentários, você vai ser direcionado para uma página, lá você preenche as informações, é um pequeno formulário, você preenche e já estará concorrendo ao sorteio que será no dia 30, quarta-feira agora. Certo? Outra das nossas brilhantes novidades é que a revista Paróquias estará dando certificado para você que nos assiste aqui online também. Então, também haverá um link nos comentários onde você será direcionado para uma página e lá você irá solicitar o seu certificado online, comprovando que você participou aqui conosco desta formação. Eu acho que por enquanto é só. Vou apresentar o nosso palestrante. O Padre José Carlos, ele é da Congregação dos Passionistas, ele tem pós-doutorado em Antropologia Social, doutorado em Sociologia, mestrado em Ciência da Religião, bacharelado em Teologia e licenciatura plena em Filosofia. É autor de mais de 80 livros em diversas áreas publicados no Brasil e também no exterior, além de algumas traduções. Ele fez parte do Núcleo de Estudos Religião e Sociedade, a NURES, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC São Paulo. Foi um dos nossos articulistas da revista Paróquias, no qual também fez parte do Conselho de Conteúdo. Ele é articulista da revista Ave Maria, foi assessor do CCM, Centro Cultural Missionário de Brasília, no Distrito Federal, organismo da CNBB. E hoje ele presta consultorias e assessorias em paróquias, dioceses, congregações religiosas e outras instituições do terceiro setor. E hoje ele estará aqui conosco, participando dessa formação, que eu garanto que será de muita valia para todos, com o tema O Secretário Eficaz. Boa noite, padre. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que estão assistindo, que hoje está aqui conosco, que vai ficar alguns
minutos, uma horinha aí conosco, para nós falarmos um pouquinho do tema do secretário eficaz. É uma alegria poder estar, mesmo que virtualmente, falando com secretários, com secretárias e com pessoas interessadas no tema. É uma alegria para nós também. Espero que seja uma noite de muito conteúdo e que os nossos secretários saiam revigorados para a missão. Vou deixar o senhor à vontade, boa formação. Qualquer coisa eu estarei aqui. E ao término, né, eu também esqueci de falar, a gente vai estar respondendo as perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que nós vamos acolhendo, né, as perguntas, vamos dizer assim. E ao término, eu vou falando com o padre, vou respondendo, e aí vocês vão saciando as dúvidas. Pode ser? Ótimo. Fique à vontade, padre. Obrigado, Michele. Foi muito bom você ter lembrado isso, né? Porque como nós estamos aí num sistema que não dá para nós interagirmos, eu particularmente gosto muito de falar interagindo com as pessoas, e agora a gente tem que adaptar um pouquinho esse sistema, então não é possível da gente interagir no momento da fala. Então vocês vão deixando aí suas perguntas, suas dúvidas, aquelas que eu puder responder. Vou deixar um espaço ali de uns 30 minutos, só para responder perguntas. Então, se você tiver dúvidas, se tiver algo que você queira esclarecer, vá anotando aí no decorrer da minha exposição, que depois, meia horinha, por volta das 8h20, a gente dá esse espaço para responder as perguntas que a Michele já anotou, que vocês foram passando para ela no decorrer da minha exposição. Vamos lá, então, com o nosso tema, sobre o secretário, a secretária eficaz. Aí, no tema que foi divulgado, nós colocamos o secretário eficaz, mas, na verdade, nós sabemos que 95% ou mais nas nossas paróquias são mulheres, né? Há pouco tempo que começou a crescer o número de secretários, né? Mas a tradição vem com secretárias. E até hoje ainda é predominante a presença de mulheres na secretaria paroquial. Mas nós temos hoje já bastante secretários também. Então, as mulheres não se sintam ofendidas de aparecer aí o termo secretário, e às vezes eu vou usar mais também, aí os homens não fiquem ofendidos, usar mais a palavra secretária. Aí quando eu disser secretária, vocês entendam a pessoa do secretário, da secretária, e fica melhor. Essa questão de gênero não vai atrapalhar a nossa exposição. Então, o que nós vamos tratar hoje, o que eu quero conversar com vocês hoje, é sobre a eficácia no expediente paroquial. E no decorrer da minha exposição, eu vou apresentar sugestões bibliográficas. Eu vejo muito importante a gente apresentar sugestões bibliográficas, porque às vezes você quer aprofundar num tema, e nada melhor do que aprofundar num tema quando você tem uma indicação de um livro que tem aquele tema mais aprofundado. Como o nosso tempo aqui é curto, não dá para a gente esgotar toda a temática, então são apenas nuances, podemos dizer, apontamentos, indicativos ou diretrizes que eu vou mostrar, apresentar para vocês, mas depois vocês podem, nos subsídios, nos livros que eu vou indicar, você encontrar aí mais também o tema mais aprofundado. E como a Michele disse no início, essa parceria com a Editora Santuário, eu tenho alguns títulos com a Editora Santuário, depois no final eu apresento para vocês alguns deles, e um dos títulos principais que eu tenho com a Santuário, que nós vamos falar um pouquinho hoje, é esse daqui, o livro Gestão de Pessoas, que é gerir-se bem para gerir bem os outros. Porque se a gente não sabe gerir a nós mesmos, nós vamos ter dificuldade de gerir outras pessoas. Vale lembrar que todo secretário, toda secretária, é um gestor de pessoas também, ou sobretudo. Por isso, é importante a gente aprender a gerir pessoas. E quem está no expediente paroquial está gerindo pessoas, atendendo pessoas, acompanhando pessoas, ouvindo problemas. E se você não tiver a destreza, a expertise de lidar com essas situações, você acaba prejudicando o seu trabalho. Então, nesse livro aqui, A Arte de Gerir Pessoas, eu indico para vocês, quem trabalha no expediente paroquial, que lida todo dia com pessoas,
vai ser um subsídio, assim, eu acredito, bastante útil no trabalho de vocês. Ele está com o selo da Ideias e Letras, que é um selo da Editora Santuário. Então, você pode entrar lá no site, ligar para a Editora Santuário, você vai ter 30% de desconto nesses e em outros títulos. Mas esse daqui é o que eu recomendo de primeira mão. Depois eu vou mostrar outros também, para você que é secretário, secretária paroquial. Vamos lá, então. Eu vou expor aqui alguns slides, e vocês vão acompanhando também, para que vocês possam, à medida que eu comentar aquilo que eu for apresentando, vocês vão ter também esse acesso. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui colocá-lo na tela, e aí vocês já vão poder visualizá-lo. Eu acho que ainda não. Espero que vocês estejam vendo. Michele está acompanhando aí, só para dar um feedback. Está sendo possível visualizar, Michele? Você consegue falar, me informar? Tá sim, pá, tá tudo certinho. Ah, tá ok. Pode dar início. Perfeito. Então, vamos lá. Então, o nosso tema, como eu havia dito, é sobre o secretário, a secretária eficaz, e o subsídio base que eu apresento para vocês é esse daqui, da Ideias e Letras e Santuário, vocês podem adquirir com 30% de desconto. Então, o primeiro tema que eu quero falar com vocês, para um secretário, uma secretária eficaz, é sobre as habilidades que uma pessoa que atua na secretaria paroquial deve ter. Quando nós falamos de eficácia, nós falamos do desenvolvimento de habilidades. Essas habilidades é que vão contribuir para que o secretário, a secretária, seja uma pessoa eficaz. Eficaz significa você responder com precisão, com capacidade, com habilidade, os trabalhos que lhes foram confiados, que eu costumo sempre chamar de missão. Mais que um trabalho, quem atua numa secretaria de uma paróquia tem uma missão, não é apenas um trabalho qualquer. Um trabalho qualquer, você tem numa empresa aí de primeiro, segundo setor, colocar entre aspas esse qualquer, porque nós temos aí o diferencial de ser igreja. A secretaria paroquial, ela é uma extensão da igreja. E a gente não pode perder isso de vista. Mesmo que ela tenha ali toda a característica de um escritório, de uma repartição técnica, de um espaço burocrático onde se resolve em questões burocráticas, nós não podemos perder de vista a dimensão de que ela é uma extensão da igreja. Por isso, o fato dela ser uma extensão da igreja requer do secretário, da secretária, posturas que sejam condizentes com alguém que é da igreja. Então, isso é o ponto inicial. Quando eu falo, geralmente, aí em congressos de secretários e secretárias paroquiais, eu costumo muito enfatizar essa questão para que o secretário, quando ele começa uma função, ele saiba que ele não está num ambiente qualquer, numa empresa de segundo setor, de primeiro setor, ele está numa empresa, sim, porque Mitra Diocesana é uma empresa, paróquias são filiais de uma empresa, isso na concepção do governo, né? Ela é vista, ela é tratada como uma empresa. Então, a gente não pode perder a característica e a eficácia empresarial, mas, por outro lado, também não podemos perder a dimensão eclesial. Que isso fique muito claro. A primeira coisa que um secretário, uma secretária deve saber é que você está num escritório, numa repartição da igreja, numa secretaria, mas ali é uma extensão da igreja. E essa extensão da igreja requer algumas habilidades que também nos setores, como o primeiro e o segundo, requerem, o terceiro também requer,
e a igreja também requer. Então, agregadas a essas habilidades que vocês estão vendo aí na tela, que eu já vou comentar cada uma delas rapidamente, nós precisamos colocar junto com essa dimensão de que você é uma pessoa que desenvolve ali mais que um trabalho, mais que uma função, você desenvolve uma missão. Tendo claro isso, então nós precisamos agora olhar as habilidades técnicas. Mesmo sendo uma missão, você precisa ter habilidades técnicas, como pede qualquer repartição técnica, onde você lida com números, você lida com cifras, você lida com objetos e, claro, você lida, sobretudo, com gente, com pessoas. E para lidar com essas coisas que não são pessoas, você precisa de habilidade técnica. E para lidar com gente, com pessoas, você precisa ter noções mínimas de gestão de pessoas. Então, dentre essas habilidades técnicas, eu destaco, em primeiro lugar, habilidade numérica, ou habilidades numéricas. Você precisa fazer controle das coisas, controle de tudo que passa pelo expediente paroquial. É importantíssimo que o secretário, a secretária, tenha um fichário de controle de tudo aquilo que é feito na secretaria paroquial, dos materiais que entram, dos materiais que saem, dos pedidos que são feitos, sejam pedidos feitos pelos agentes de pastoral, seja pedidos feitos pelo padre, seja pedidos feitos pelos conselhos das paróquias, enfim, você precisa ter tudo isso anotado. Então, a habilidade numérica é importante que se tenha esse controle. Quando nós falamos de habilidade numérica, eu não me refiro apenas à contabilidade, mas também à contabilidade, que geralmente hoje a maioria das paróquias fazem contabilidade. Manda já para a mitra diocesana, através dos sistemas integrados que nossas paróquias têm, toda a contabilidade praticamente pronta, apenas o contador da mitra diocesana ou da paróquia vai avalizar aquilo e assinar. Mas quem faz, geralmente, a contabilidade, o grosso da contabilidade, são secretários e secretárias. E aí, então, você precisa dessa habilidade numérica. Depois, habilidades verbais. O que é uma habilidade verbal ou habilidades verbais? É a sua capacidade de se comunicar com o outro ou com os outros. Esse é um requisito fundamental para quem atende o público, para quem trabalha num expediente, numa repartição que atende pessoas. Então, um dos requisitos que se pede de um secretário, de uma secretária, é que se tenha o mínimo de habilidade verbal, que se comunique bem, que se expresse bem, que tenha uma linguagem bem trabalhada, lapidada, que não use vocabulário chulo, que não use termos incorretos, que saiba se expressar bem. E depois, dentro da habilidade verbal, eu vou colocar aí algumas noções que é importante que o secretário e a secretária tenham. Enfim, é preciso que se comunique bem. Isso, então, nós classificamos como habilidade verbal ou habilidades verbais, porque, claro, é mais de uma. Uma terceira habilidade que se pede para um secretário, para uma secretária, são habilidades lógicas e abstratas, que você tenha um raciocínio lógico, que você consiga interpretar aquilo, as demandas que chegam até você. Às vezes chega uma pessoa no expediente paroquial, ela não consegue comunicar direito o que ela deseja, e às vezes isso leva tempo, isso acaba estressando o secretário. Então, se a pessoa, e a gente não pode nem deve exigir isso de alguém que chega no expediente paroquial, que tenha essa facilidade,
esse raciocínio lógico, de poder chegar, olha, eu quero isso, eu vim em busca disso. Você tendo essa habilidade lógica de interpretar coisas abstratas, você consegue captar num instante o que aquela pessoa deseja e logo dar-lhe uma resposta. Então, é importante essa sensibilidade do secretário e da secretária, que nós chamamos de habilidades lógicas abstratas. Uma outra habilidade que é importante que um secretário, uma secretária tenha, são habilidades cognitivas específicas, de conhecimento e de sensibilidade para você perceber essas situações que chegam até você e você buscar dar uma resposta para ela. Então, habilidades cognitivas são habilidades que facilitam o conhecimento daquilo que você está lidando, do material que você está trabalhando, das demandas que chegam até você. Depois, é importante também que se tenha conhecimentos técnicos. Esses conhecimentos técnicos são fundamentais para a execução de um bom trabalho. Muita gente não imagina, boa parte das pessoas que chegam ao expediente paroquial ou que falam com secretários e secretárias, imaginam que o trabalho de um secretário, de uma secretária, é apenas atender pessoas. Bom seria se fosse só isso. Mesmo se fosse só isso, não seria fácil. Além disso, há muitos trabalhos técnicos, burocráticos, que, enquanto o secretário, a secretária não está atendendo pessoas, eles estão executando isso. E muita gente não sabe disso, do grande trabalho que se tem na Secretaria Paroquial, que são trabalhos técnicos. Então, é importante que o secretário, a secretária, tenha habilidades técnicas. Dentre essas habilidades técnicas, você saber manusear bem os programas que estão implantados na paróquia, ter uma boa destreza na utilização do computador, da internet, de outras ferramentas, de aplicativos, aplicativos bancários, aplicativos no próprio telefone móvel, enfim, todos os recursos que a paróquia utiliza, recursos técnicos. É importante que o secretário ou a secretária tenha essa habilidade, que isso agiliza muito o trabalho. Depois também que saiba ter valores, motivações, que vão fazer com que você goste do trabalho, goste da missão que você desempenha na Secretaria Paroquial. Isso vai ajudar também na qualidade e na eficácia do seu trabalho. Outro requisito ou habilidade, não sei se se encaixa em habilidade, mas é um requisito importante, eu quero depois falar sobre ele com mais ênfase, é sobre a integridade. O secretário e a secretária precisam ser pessoas íntegras. Íntegras no sentido de pessoas que tenham ética, pessoas que tenham uma postura e uma compostura que faça jus ao ambiente que se trabalha, que seja uma pessoa de confiança do padre, que seja de confiança da comunidade, que os membros do Conselho de Assuntos Econômicos, do Conselho Pastoral, tenha confiança em você, ou seja, uma pessoa íntegra. Depois, claro, a personalidade do secretário. Cada um tem a sua personalidade, mas quando nós falamos de personalidade, nós falamos daquela pessoa que marca presença, que faz a diferença no ambiente onde ela está. É tão bom quando a gente tem um secretário, uma secretária, que tem personalidade marcante, que ali onde ela está atuando, ela consegue fazer a diferença no espaço, no ambiente, na própria igreja como um todo. Isso é muito importante. Depois, uma outra habilidade emocional e resiliência. São
é um termo, um tema, ou melhor, que depois eu quero dar um pouquinho mais de destaque. Aqui eu refiro a eles apenas no sentido de introdução, mas eu quero destacar depois, assim, com bastante ênfase, a questão da resiliência que deve ter o secretário, a secretária, porque, embora o expediente paroquial pareça ser um ambiente tranquilo, de paz, onde não se tem estresse, e muita gente pensa que é assim, e a gente sabe que não é assim, você precisa ser uma pessoa resiliente para enfrentar os obstáculos, as adversidades e superá-las. Se você tem resiliência, trabalha essa resiliência, o seu lado emocional, você vai conseguir lidar com tudo isso com muita tranquilidade, com muita eficácia. Então, esses são alguns pontos que eu classifiquei aqui como habilidades que são requeridas por alguém que trabalha, que desenvolve uma missão no expediente paroquial. Vamos aprofundar um pouquinho essas habilidades. Quando nós falamos do termo habilidade ou habilidades, aqui eu fiz uma pergunta introdutória para a gente pensar um pouco sobre isso. Quais são as habilidades que a secretária, o secretário paroquial deve desenvolver para poder ajudar de modo mais eficaz a paróquia a fazer a diferença? Eu já mostrei antes algumas dessas habilidades. Essas habilidades mostradas aí anteriormente, elas precisam ser desenvolvidas, e o objetivo de desenvolver essas habilidades é fazer com que, além de você se tornar uma pessoa mais eficaz, obviamente, se você se tornar mais eficaz, você vai fazer com que a paróquia se torne eficaz, e ela fará a diferença ali onde ela está. Porque um dos objetivos de uma paróquia é fazer a diferença onde ela se encontra. Uma paróquia que não faz diferença, uma paróquia que é indiferente no bairro onde ela está, na cidade onde ela está, ela não tem muita razão de existir. Então, a paróquia como igreja, que ela é de fato, ela precisa fazer a diferença. E essa diferença começa no expediente paroquial. Muita gente não faz ideia da importância que tem o expediente paroquial. Eu costumo dizer que é o coração de uma paróquia, e a partir do momento que ali, nesse coração pulsante da vida da paróquia, que é a secretaria, tem por trás pessoas eficazes, que são nossos secretários, nossas secretárias. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas para que vocês pudessem pensar um pouco sobre elas, refletir. Isso são perguntas muito pessoais, algumas delas bem subjetivas, para que você pense um pouco e possa dar o melhor de você aí na paróquia onde você atua. Primeira pergunta é: quais são as suas habilidades? Dê uma olhadinha, agora faça um olhar introspectivo, e perceba quais são as suas habilidades. Se você tivesse que pegar, por exemplo, um caderninho e um papel e fosse anotar aí uma lista das suas habilidades, quais você anotaria? Quantas você acha que você colocaria numa folha? Tenta fazer essa experiência. Vai enumerando aí as suas habilidades, para ver quantas que aparecem. Se você consegue encontrar 1, 2, 3, 10, 20, 30 habilidades que você tem. É um exercício bacana esse, porque é um exercício de revisão da nossa capacidade. Você está se autoavaliando, e isso é muito importante. Mais que as pessoas nos avaliarem, nós nos avaliarmos é muito importante. Então, secretário, secretária, aprendam, costumem a se autoavaliarem. Esse exercício é para você se avaliar. Você vai fazer uma lista de quais são as suas habilidades ou coisas que você acha que é habilidade. Vá colocando aí para você ver quantas você consegue enumerar. Depois, em que elas podem auxiliar na paróquia?
Depois que você fez essa lista das suas habilidades, aí você pode fazer um organograma à frente delas e colocando, olha, essa minha habilidade, ela auxilia nisto, nisto e nisto. Eu acho que fica bem bacana um exercício como esse de autoavaliação. Você puxar ali, por exemplo, você vai colocar uma habilidade, você está aqui um exemplo aleatório. Ah, eu sou um excelente comunicador ou comunicadora. Aí você vai colocar na frente em que essa sua habilidade de comunicação ela auxilia na vida da paróquia. E você vai fazendo uma lista na frente daquela habilidade. Faça isso em cada uma das suas habilidades. Esse exercício é fantástico para você se autoavaliar. E a terceira pergunta, você tem feito uso de suas habilidades como? Aí é um terceiro aspecto que é importante você apontar também, em que quando, onde, de que maneira você faz uso dessas suas habilidades. Se você conseguir responder essas três perguntas, fazendo essas anotações, pode ter certeza que você vai ter um crescimento fantástico na sua eficácia, as suas habilidades. E aí você vai se descobrir uma pessoa eficaz, ou não, né? Se você não perceber tanta qualidade, é hora de você repensar também um pouco as suas capacidades, suas habilidades e procurar melhorar. Então é importante esse exercício que eu sugiro para vocês, para que você possa, em algum momento, fazer esse exercício de autoavaliação. Um outro aspecto importante de um secretário, de uma secretária eficaz, é o uso criativo dos recursos que você tem disponível, que a paróquia te disponibiliza, os recursos que estão ao alcance de suas mãos, os recursos que estão ao seu alcance ou disponíveis no seu trabalho, aí no dia a dia da paróquia. Então, o uso criativo desses recursos é importante, porque às vezes as pessoas têm ferramentas até sofisticadas, mas elas não sabem fazer o uso criativo desses recursos. Adianta alguém ter, por exemplo, um computador de última geração, cheio de recursos, se você não sabe utilizar os recursos? Esse é um exemplo também aleatório, só para ilustrar que qualquer recurso que você tiver, você tem que ir além das coisas óbvias que se faz com aquele recurso que você tem em mãos, que você tem ao alcance. Todas as ferramentas que nós temos, geralmente ela tem mais de uma função. Às vezes nós não descobrimos outras funções das ferramentas. Você pega uma ferramenta mais simples, vou pegar uma caneta, por exemplo. Qual que é a função primordial de uma caneta? A função primordial de uma caneta é escrever. Mas será que, se eu pegar essa caneta aqui e for avaliar, será que ela não teria também outras finalidades, outras coisas que eu posso fazer com ela, além de escrever com a caneta? Pegando aqui um exemplo também, assim, bem simples, para mostrar que se você for uma pessoa criativa e souber fazer uso criativo dos recursos, você vai fazer de uma caneta como essa daqui, uma ferramenta que ela vai ter muito mais função além de escrever. Não sei se vocês se recordam de uma propaganda que havia antigamente, da Bombril. Dizia que o Bombril tinha 1001 utilidades. Eu, sinceramente, só conheço a habilidade de dar brilho em panela. Não conheço outra, mas dizia que tinha, ainda faltava mais 1000 para eu conhecer. É lógico que esse é um recurso do marketing, para mostrar que uma peça, uma ferramenta, ela pode ter outras finalidades, você pode fazer outras coisas com ela, se você for criativo. Eu cito esse exemplo da propaganda do Bombril de 1001 utilidades para que os secretários e secretárias tenham essa criatividade na utilização dos recursos que lhes são disponíveis.
E isso é muito importante na pessoa do secretário, da secretária. Um secretário eficaz, uma secretária eficaz, é aquela pessoa que faz uso criativo dos recursos que estão em suas mãos. Depois, habilidade não é o uso estático de regrinhas aprendidas. Outra coisa também que é importante a gente saber, que às vezes você aprende algumas regras, e essas regras, ela fica tão limitadas, ou a pessoa fica tão presa no uso limitado dessas regras que ela aprendeu, que ela não consegue ir além daquilo. E isso também mostra uma falta de criatividade. Então, a habilidade não é o uso estático, o uso limitado de regrinhas ou de regras que você aprendeu. É ir além daquilo que você aprendeu. Isso é até bíblico, né? Tem aquela passagem bíblica que diz, olha, a lei diz não matar, quem matar será condenado pelo tribunal. Agora Jesus fala, e eu digo para você, não basta não matar, se você ofender o seu irmão, você já está agredindo, já está matando de alguma forma. Então, para ir além daquilo que pedem as leis, além daquilo que pedem as regras, o secretário criativo é aquele que vai além daquilo que lhe é pedido. O padre lhe pediu alguma coisa, ele procure ir além daquilo que ele pediu. Ele pediu para você fazer orçamento, por exemplo, de algum material. Você vai lá e traz ele pediu um orçamento, você traz um orçamento. Se você for além daquilo que pedido, você vai trazer no mínimo 3 orçamentos. Fala, olha, padre, eu fiz orçamento para a compra desse material aqui, nessa empresa, cada empresa tem esses valores, e aqui, então, essa empresa oferece mais custo-benefício, essa é a mais indicada, então você vai fazer esse levantamento. A criatividade, o uso do recurso vai por esse caminho, de você simplesmente não parar naquilo que o padre te pediu, naquilo que alguém te pediu, mas ir além daquilo que lhe foi pedido. Então, é uma capacidade de lançar mão dos mais variados recursos. A pessoa criativa é aquela que está aberta a aprender coisas novas, a buscar utilizar os recursos que se tem de uma forma muito variada. Isso tudo ajuda na criatividade e, obviamente, também na eficácia. Isso deve ser feito de forma criativa, inovadora, no momento certo e, claro, de modo necessário. Então, esses aspectos aí vai fazer com que o secretário, a secretária, se torne um profissional eficaz, uma pessoa que tem atividades, desempenha seu trabalho com eficácia. Depois, capacidade como sinônimo de habilidade. A capacidade, ela está composta por várias habilidades. Uma pessoa capaz é uma pessoa que tem uma soma de várias habilidades, sendo essas habilidades capacidades técnicas de realizar tarefas, mas também outras capacidades que vão além da capacidade técnica de realizar tarefas. Por isso eu dizia lá no início a importância de você aprender a gerir pessoas, um tratamento mais humanizado, menos frio, menos burocrático no expediente paroquial, porque isso não fica bem no expediente paroquial. Uma pessoa que tem a habilidade de fazer com que aquele espaço seja um espaço que ganhe vida, que tenha calor humano, que as pessoas que chegam àquele espaço, elas sintam que estão chegando de fato na igreja e não simplesmente numa repartição pública ou num escritório qualquer, mas que ela está chegando numa extensão da igreja. Então, quando eu falo de habilidades técnicas, eu quero ir além dessas habilidades técnicas para
que o secretário, as secretárias, seja de fato uma pessoa eficaz. Mas as técnicas são necessárias, por isso que é importante que você, secretário e secretária, estejam munidos de ações técnicas, ou de técnicas para resolver determinados problemas. Então, o secretário, que nós chamamos hoje o secretário moderno, ele precisa munir-se desse aspecto técnico e desenvolver as suas competências, as suas habilidades em várias áreas, incluindo, obviamente, aquelas que não estão diretamente relacionadas às atividades de sua primeira incumbência. Você vai ter atividades que são ali de primeira mão, de primeira incumbência, mas você vai além daquilo que lhe foi confiado. A eficácia passa por isso também. Depois, a atuação em várias áreas, em vários setores. Ao passo que a igreja ela foi evoluindo, o perfil de um secretário, de uma secretária, ele também evoluiu, ele também se expandiu. E agora, o secretário, a secretária, ele atua em diversos setores dentro da paróquia. E entre esses setores, esses vários setores, temos aí vários departamentos, organismos que vão contribuir para que estão integrados e que o secretário e a secretária precisa interagir, agir dentro desses vários setores, dessas várias áreas, e ter o conhecimento delas e poder desenvolver o trabalho que é pedido ali em cada uma dessas áreas ou setores com bastante eficácia. Antigamente, se você pegar ali, não digo antigamente não, há uns 20 anos, podemos dizer 30, a secretaria era um espaço muito limitado. Era muito mais fácil ser secretário há 20, 30 anos atrás do que hoje. As demandas hoje, elas são muito maiores do que há 30, 40 anos atrás. Então, por isso, a igreja também acompanhou esse avanço. Hoje, quando se pede um trabalho, uma função na secretaria, se pede uma pessoa que seja multifuncional, que ela consiga fazer vários tipos de trabalhos, entenda de várias áreas, dialogue com os vários setores que estão aí interagindo com a paróquia, para você ser um secretário, uma secretária eficaz. Sobre essas várias habilidades, então a igreja está cada vez mais atenta, cada vez mais profissional, e aí os profissionais também, eles precisam ter alguns requisitos que vão ajudar essa igreja que caminha aí conforme a sociedade vai apresentando, de uma forma que seja condizente. Por isso que se pede que o secretário, além de ser bons profissionais, eles tenham desde uma boa oratória até a aptidão de trabalhos técnicos, de trabalhos práticos. Então, aquilo que eu dizia das habilidades no início, você precisa falar bem, se comunicar bem, mas também precisa executar bem aquelas tarefas práticas do dia a dia que lhes são pedidas. Então, por exemplo, desde as bases da contabilidade que as paróquias fazem, até, por exemplo, o conhecimento de alguma língua, além do português, claro. A gente pede que o secretário e a secretária se comunique bem, tenha uma boa, não só uma boa dicção, mas que conheça um pouco da língua portuguesa, porque não fica bem um secretário falar errado, usar termos incorretos. Então, isso a gente consegue através de leituras, de aperfeiçoamento da escrita, mas também, se o secretário consegue ter um certo domínio de uma língua estrangeira, isso faz com que ele seja mais eficaz, para você poder também responder coisas,
por exemplo, a nossa igreja tem a sede em Roma, seria muito bom que secretários tivessem alguma noção de italiano, por exemplo, algum documento que chega, que você pode lê-lo, que você não precisa pedir que outros traduzam. Inglês também, hoje o inglês é uma língua que se pede que qualquer profissional conheça um pouco dessa língua, então seria bom também, até porque na computação muita coisa vem em inglês, muita ferramenta que a gente utiliza, técnica do dia a dia, vem com manual em inglês, e se você tem um certo conhecimento de inglês, facilita muito o seu trabalho, ajuda muito na desenvoltura ou no desenvolvimento do seu trabalho e te faz uma pessoa mais eficaz. Se você puder estudar alguma língua, opte pelo italiano, pelo inglês, que são duas línguas importantes. Espanhol também é uma língua importante de se saber, mas eu citei essas duas, o italiano por causa da nossa igreja ter a sede em Roma, e o inglês por ser uma língua hoje quase que universal, que é importante que se tenha algumas noções também. Depois, desde a desenvoltura em público e com o público, até o know-how para deliberar assuntos diversos. Olha aí, um ponto que é importante para os secretários, você ter essa desenvoltura para você lidar com o público, seja ele quem for, de qualquer classe social, desde aquela pessoa mais simples, que chegou lá analfabeta, semi-analfabeta, para pedir para marcar uma missa, até aquela pessoa letrada, da classe alta da sociedade, você saber lidar com qualquer classe social com a mesma desenvoltura, com o mesmo acolhimento, tratando bem as pessoas, independente de quem ela seja. Isso é muito importante para quem está numa secretaria paroquial. E depois ter esse know-how, essa capacidade, essa eficácia para deliberar assuntos diversos, seja ele da área técnica, da área contábil, da área humana, enfim, que você tenha essa facilidade também. Isso faz com que o secretário se torne uma pessoa eficaz. Algumas habilidades gerais. Eu fiz uma lista aqui de algumas habilidades, eu gostaria de comentar algumas delas. Dentre essas habilidades gerais, saber emitir, identificar e verificar cheques e outros documentos comerciais e bancários. Parece uma coisa ultrapassada, né, falar de cheques, mas tem muita paróquia que só utiliza cheques. Tem diocese que só permitem que a movimentação financeira seja, na maior parte, através de cheques, até por questões de controle. Então, cheque não é uma coisa ainda ultrapassada. A maioria das pessoas quase não utilizam mais, mas nós sabemos que na igreja se utiliza ainda bastante do cheque. Então, saber emitir, identificar e verificar cheques e outros documentos comerciais bancários. Essa é uma habilidade que se requer de um secretário, porque a gente lida com bancos todo dia. Quem está na secretaria paroquial lida com documentos bancários praticamente todo dia. Importante saber fazer essas emissões, identificações, verificações com habilidade. Esse é um campo bem delicado e é um campo que pode dar problema se você não tiver essa eficácia. Depois, habilidade com sistemas de contabilidade unificado. Hoje, a maioria de nossas dioceses, elas têm sistema de contabilidade unificado. Então, aquilo que você digita aí na sua paróquia, na secretaria paroquial, ele automaticamente já está sendo registrado lá na central, na secretaria da Mitra Diocesana. Então, ter essa habilidade nos sistemas um requisito que se pede hoje de toda pessoa secretária. E também, claro, junto a isso, habilidades da informática. Não se pode, hoje não tem cabimento alguém que está na secretaria paroquial e não tenha noções básicas de informática, de alguns programas básicos que você utiliza todo dia. Antigamente, há muitos anos, né, lá na década
de 70 a 80, quando ainda a informática não era o que é hoje, o requisito para uma pessoa trabalhar numa secretaria paroquial era que ela tivesse curso de datilografia. As secretárias mais antigas talvez saibam disso, né? Que era um requisito fundamental você saber datilografia. Hoje, o requisito fundamental numa secretaria paroquial é saber informática. As demandas dos nossos tempos, e informática e todos os seus desdobramentos, aí ligado na parte da internet, enfim, de outras coisas nessa área. Depois, outra habilidade importante, parece uma coisa simples, mas que faz toda a diferença no expediente paroquial, é saber enviar correspondências e relatórios em tempo hábil. Saber não é nem questão de saber, porque isso a gente supõe que todo mundo saiba, mas é ter essa responsabilidade. Isso é fundamental no expediente paroquial. Às vezes chega uma notificação, por exemplo, de casamento. A secretária recebe essa notificação, coloca ela na gaveta e não dá andamento no processo, no documento. Não faz a averbação no livro. Aí, de repente, passa anos, as pessoas até que casaram já separaram, e ela não foi averbada no livro, não foi notificada, não foi enviada a notificação para a paróquia que deveria ser enviada, para a mitra diocesana, enfim. Essa é uma responsabilidade, é uma habilidade que é fundamental para quem trabalha em uma secretaria paroquial. Então, quando eu coloco aí enviar correspondências e relatórios em tempo hábil, significa que chegou nas suas mãos uma correspondência, procure lê-la e saber quais são as providências a serem tomadas e tome as providências imediatamente, não engavete correspondência. Você só vai engavetar, ou melhor, arquivar uma correspondência depois que você tomou providência dos encaminhamentos que requer aquela correspondência que você recebeu. Então, na paróquia, se recebe todo dia muita correspondência, notificações, pedidos, enfim, é uma lista infinda que você sabe melhor que eu, que estão aí todos os dias dentro da secretaria paroquial. Então, chegou correspondência, você deve, em tempo hábil, tomar as devidas providências. Um secretário e uma secretária que protela providências dentro da secretaria não é um secretário, uma secretária eficaz, causa problema dentro da secretaria. Depois também faz parte de uma habilidade de um secretário, de uma secretária, encaminhar e conduzir bem uma reunião. As secretárias convoca-se uma reunião numa paróquia e a secretária, se ela estiver responsável para organizar aquela reunião, ela precisa fazer os devidos encaminhamentos, preparar a sala, arrumar as cadeiras nos seus devidos lugares, de acordo com o número de pessoas que vão participar da reunião, de providenciar água, de providenciar um cafezinho, de deixar a sala arejada, de cuidar de todos os detalhes para que a reunião desenvolva, transcorra de uma maneira tranquila, porque teve alguém muito eficaz por trás que cuidou dessa parte técnica, dessas coisinhas ali que não é para quem está conduzindo uma reunião ou que está responsável pela reunião fazer, mas que teve alguém ali que fez todo esse trabalho. Então, dentro de uma secretaria paroquial, às vezes também se pede esse serviço, esses encaminhamentos, e é importante que o secretário e a secretária nem precise pedir, que o padre peça para que ela faça isso. Se ela já tem essa iniciativa própria, ela já sabe, olha, hoje tem uma reunião nessa sala aqui, eu já vou deixar tudo preparado, porque depois as pessoas já vão encontrar essa sala organizadíssima para a reunião. Isso é uma atitude nobre de um secretário, de uma secretária, de perceber essas necessidades. Outra habilidade que eu considero básica, fundamental, é a habilidade de receber
bem as pessoas. Um secretário e uma secretária que não recebe bem as pessoas não é um bom secretário. Eu nem diria que não é um secretário eficaz, eu digo que não é um secretário que deveria estar na secretaria paroquial, porque é fundamental que alguém que atue na secretaria paroquial receba bem as pessoas. As pessoas nem sempre vão te tratar bem, você sabe muito bem disso. Quem trabalha, lida com gente, sabe disso. Mas você não pode responder com a mesma atitude. Lembre-se, você é a igreja. O que você falar, a postura que você tiver, será a fala da igreja, a postura da igreja. Então, a sua pessoa é a imagem da igreja. A sua paróquia terá a imagem que você passar. Viu o tamanho da responsabilidade que você tem? O secretário e uma secretária têm uma responsabilidade gigantesca na paróquia. A imagem da paróquia está nas mãos de vocês. Por onde você for, a paróquia vai junto. Por isso, a sua postura deve ser uma postura íntegra em todos os lugares, por onde você estiver. Costume sempre lembrar essa frase: você sai da secretaria, a secretaria não sai de você. Você deixa a paróquia não te deixa, porque onde você for, é a secretária ou secretário da paróquia que está ali. Então, a sua postura deve ser condizente em todos os lugares. Depois, organize bem o espaço de recepção. A responsabilidade do espaço que você trabalha é sua. Você trabalha ali. Se você deixar o espaço todo bagunçado, que imagem você está passando da paróquia? Que imagem você está passando de você mesmo? Por isso você precisa cuidar bem do espaço que você trabalha. Deixe esse espaço cuidado, bonito, organizado, acolhedor. Você pode fazer isso, você deve fazer isso. Depois conheça todas, ou pelo menos grande parte, das regras de etiqueta. Etiqueta não é frescura. Etiqueta é a pequena ética. E essas pequenas éticas fazem a diferença no dia a dia de uma paróquia. Então é bom conhecer algumas regras de etiqueta para você poder acolher bem, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa simpática. As regrinhas de etiqueta ajudam a gente a se tornar uma pessoa melhor. Outra característica importante aí é encontrar a fórmula exata para redigir, em nome do pároco, um cartão de boas-vindas ou de despedida. Você pode fazer isso. Como secretária, como secretário, você pode e deve também, em nome do pároco, poder redigir bem um documento. Desde um cartão simples, até mesmo uma correspondência mais complexa. Se você tem habilidades, você consegue fazer isso. Depois o padre vai lá, olha, checa aquilo que você fez e assina. Mas é importante que você faça. É tão bom quando a gente tem um secretário, uma secretária, que consegue fazer isso. Porque essa não é a função nossa como pároco, é função do secretário, da secretária. Por isso você precisa ter essas habilidades. Depois, saber redigir documentos, correspondências, desde ofícios, petições, atas. Eu já passei por paróquias que a secretária não tinha muito essa habilidade, e já passei por paróquias que as secretárias tinham uma capacidade tremenda de elaborar documentos. Mas eu percebia que é uma lacuna, eu percebo que é uma lacuna ainda, até mesmo pela questão da tecnologia, a dificuldade que muitas secretárias, muitos secretários têm de redigir documentos. Foi pensando nisso que, numa época, eu escrevi um livro chamado Manual da Secretaria Paroquial. Eu sempre cito esse livro para secretárias, porque lá eu coloquei de A a Z todas as correspondências que a gente tem no dia a dia da paróquia. Modelo pronto, com cabeçalho, como que é a introdução, o corpo do texto, a conclusão, para facilitar para os secretários.
Se você não tem ainda esse livro, procure adquiri-lo. É um livro que foi publicado pela Vozes, chama Manual da Secretaria Paroquial. Um livro que deve estar ali, ó, na mesa sua de trabalho, porque se o padre te pede um ofício, por exemplo, você vai lá na letra O, como é que elabora um ofício? Está lá certinho. Como é que elabora uma petição? Como é que elabora uma ata? Como é que faz um memorando? Enfim, qualquer documento que a gente utiliza aí no dia a dia da paróquia, tem lá um modelo pronto. Isso ajuda muito se você não tem essa habilidade. Por isso, eu recomendo para você esse subsídio, esse livro que foi publicado pela editora Vozes, já faz alguns anos, mas ele é muito útil para aqueles que não têm essa facilidade. E mesmo que você tenha, é sempre bom a gente ter um modelinho ali para olhar, será que eu fiz correto? Aí você vai lá dar uma olhadinha nele e só faz a fórmula igual. Saber solucionar os mais variados problemas e situações. Essa também é aí uma habilidade que se pede, que se requer de um secretário, de uma secretária eficaz. Saber solucionar os mais variados tipos de problemas, tipos de situações que aparecem no expediente paroquial. Às vezes, dá licença um pouquinho, só vou abastecer aqui o meu copo de água, porque à medida que eu falo, minha garganta vai secando e eu preciso lubrificá-la com água, senão daqui a pouco eu perco a voz. Vocês sabem como é que aparece aí no dia a dia da paróquia? Problemas, né? E o secretário eficaz, a secretária eficaz, é aquela pessoa que sabe solucionar esses problemas, essas situações, sem precisar, qualquer coisa, correr para o padre resolver. Se você é daquela pessoa que qualquer coisa que aparece ali, você procura o padre para resolver, trabalha a sua eficácia, porque você está ali para resolver problema, não é apenas para transferir problemas. Então, lembre-se, o secretário, a secretária, não é para criar problema e nem transferir problema, é para resolver problema. Então, procure encontrar uma forma de resolver da melhor maneira possível o problema. Só passe para o padre caso você não consiga ou seja algo exclusivamente para ele resolver. Mas não é qualquer coisa que você deve estar transferindo para o padre, porque aí você também não está cumprindo com o seu papel, você está dando mais trabalho para o padre do que resolvendo. Depois, criar um perfil diferenciado, buscar em suas experiências próprias, de vida em geral, ou no exercício, em outros ramos profissionais que você já teve, pormenores que possam ser aprofundados, aprimorados e inseridos na rotina de trabalho. Esse é um bom caminho para você criar um perfil diferenciado como profissional de secretariado paroquial. Então, se você procurar ter essa atitude, você vai ter um perfil próprio de alguém que é eficaz. Então, você busque essas experiências em outros setores. A gente copia muita coisa também do primeiro e do segundo setor. Coisas que dão certo em outros lugares, não há problema algum da gente procurar aperfeiçoar, ter aquilo como um modelo, ou então mesmo copiar procedimentos. Copiar procedimentos bons é importante, é ruim você copiar procedimentos que são negativos, que são ruins. Então, você pode se espelhar em profissionais de outras áreas, de outros setores, se as atitudes e as eficácias deles são, de fato, boas e servem para você aperfeiçoar o seu trabalho. Desempenho diferenciado. O secretário que demonstra, além de suas qualificações e características pessoais, versatilidade em seu trabalho. Então, é importante que o secretário, a secretária, seja uma pessoa versátil no trabalho. Não é aquela pessoa que faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, naquele ritmo, naquela toada, passa ano, sai ano, e é aquela mesma coisa. Isso é muito complicado. Às vezes a gente encontra secretário assim. Eu encontrei uma certa vez, numa das paróquias que eu passei, uma secretária que fazia vários anos que estava na secretaria, e ela sempre daquele jeito, não evoluía, não crescia.
Acho que não cresceu até hoje, infelizmente. Mas é uma pena, porque a pessoa parece que perde a perspectiva de vida. Agora, quando a gente encontra uma pessoa que você percebe, você vê a evolução daquela pessoa, que ela tinha certas dificuldades, depois ela superou tantas dificuldades, depois se tornou uma pessoa muito eficaz, que vai crescendo. Isso é muito gratificante. Não é só gratificante para a igreja, para o padre, mas é gratificante para você mesmo, se você quer crescer. Então, ser uma pessoa versátil, uma pessoa que consegue ter essa abertura para o crescimento, não cristalizar ações e procedimentos. Que não se limita ao uso de técnicas padronizadas. É a mesma coisa, né? Você fazer sempre a mesma coisa, daquele mesmo jeito. Enfim, procure inovar. Isso é importante. E que busque inovação. E que busque inovação a partir de seu leque de competências diversas, porque você, com certeza, tem muitas competências, mas, às vezes, essas competências ficaram ali encobertas por uma série de coisas e você não desenvolveu essas capacidades, essas competências. Então, consulte ali, por isso que eu pedi lá no início, a hora que eu comecei minha fala, de você fazer aquela listinha das suas habilidades, das suas competências. Tenho certeza que você vai fazer uma lista gigantesca, porque todos nós temos, é que às vezes a gente não descobre essas competências, essas habilidades. Consegue ir além das expectativas da paróquia, apresentando um desempenho exemplar. Isso é muito bacana. Eu vou citar aqui o exemplo de uma secretária que eu tive. Eu sempre cito exemplos que eu vivi, porque eu sou pároco já há muitos anos, já passei por muitas paróquias, e a gente sempre encontra, né, secretárias eficientes, menos eficientes, e eu tive uma delas, que eu sempre costumo dizer, citar o exemplo dela, que era uma pessoa de uma eficiência, de uma capacidade, eu costumo dizer que foi a secretária que me ensinou a ser pároco. A partir do desempenho dela, eu escrevi muitos livros sobre gestão paroquial, sobre desempenho na paróquia, porque era e é ainda uma pessoa exemplar de eficiência. Parece que ela adivinhava o pensamento da gente. Eu ia lá para pedir alguma coisa para ela, ela já vinha com a resposta, já está aqui, isto. Era uma coisa fantástica. E às vezes você pedia algo, ela trazia aquilo tão bem trabalhado, tão bem explorado, de uma riqueza de detalhes, que era fascinante. É maravilhoso trabalhar com secretários, com secretárias eficientes, porque você vê como que o trabalho desempenha. Você pede alguma coisa agora, dali 10 minutos, ela está com um problema resolvido. Isso é fantástico. Eu sei que vocês têm muito trabalho na secretaria paroquial, mas é função de vocês fazerem isso, de ser eficaz no seu trabalho. E isso é muito bom quando nós encontramos secretárias que se portam, que agem dessa maneira. É claro que isso é com o passar dos anos que você vai desempenhando. Mas se você não tiver uma abertura para o crescimento, não tiver garra, vontade de trabalhar, é claro que isso não vai acontecer nunca, você pode se acomodar. Depois, competências igual soma de habilidades e talentos. Quando nós falamos de competência, nós estamos falando de somas de habilidades e de talentos. Uma pessoa competente é uma pessoa que tem muitas habilidades e que desenvolveu os seus talentos. Então, essa associação conduz a resultados superiores aos obtidos por pessoas que possuem apenas o talento ou habilidade separadamente. Então, se você tem as duas coisas, você consegue, obviamente, se desenvolver, ter uma desenvoltura muito maior. Então, o secretário carece, ele precisa incorporar traços, características e habilidades natas às técnicas que se tem no dia a dia, para poder fomentar o êxito na missão que ele tem ali na secretaria paroquial. Então, tudo isso é muito valioso. Depois, é valioso também especializar-se. Então, nesse sentido, especializar-se e desenvolver competências nos campos que circundam a profissão e o caminho para os que buscam êxito na função de secretário paroquial. É muito importante que você busque aperfeiçoar aquilo que você
já sabe e coisas que você não sabe aprender. Nós não podemos parar, estagnar, porque quem para retrocede. Então, é importante sempre buscar estar atualizando, se especializando. Isso tudo vai ajudar você a desenvolver um trabalho com muita eficácia. E aqui, então, algumas características do secretário, da secretária eficaz. Eu gostaria muito de poder trabalhar, refletir com vocês cada uma dessas características, mas, infelizmente, o nosso tempo já está praticamente se esgotando. Eu queria deixar um espaço para responder as perguntas de vocês. Eu creio que vocês devem ter feito aí várias perguntas, mas eu vou passar rapidamente aí nesse organograma, e depois, em vez de eu passar em cada um deles que eu tinha preparado para vocês, eu vou dar o espaço para que vocês possam para responder as perguntas que eu acredito que muitos de vocês tenham feito ou estejam fazendo. E se você não fez ainda pergunta, dúvidas que você tem, faz que ainda dá tempo. Espero que dê para responder todas. Bom, eu coloquei aqui algumas características. Uma das características importantes que eu havia comentado já é a da resiliência. Inclusive, eu escrevi um livro sobre resiliência com a editora Santuário, selo Ideias e Letras. Então, já de antemão, recomendo para você, aproveite aí os 30% de desconto da Santuário e faz o seu pedido do livro Resiliência. Você vai precisar muito de resiliência no expediente paroquial. E esse livro vai te ajudar, com certeza, a ser uma pessoa mais resiliente, a lidar com as dificuldades, a superar obstáculos, a não deixar que os problemas que te atingem no dia a dia da paróquia, que você lida no dia da paróquia, atinja a sua vida pessoal, sua vida profissional. A pessoa resiliente, aquela pessoa que lida com isso com muita eficácia. Depois, o autoconhecimento, aquele exercício que eu pedi no início lá, é muito bom a gente sempre fazer um exercício de autoconhecimento para desenvolver nossas habilidades. Ser uma pessoa discreta, nunca esqueça dessa postura. Ali na secretaria paroquial, tem que aparecer o trabalho que você desenvolve, não é a sua pessoa. Você pode até aparecer em consequência da sua eficácia, mas não queira ser a Aparecida ou Aparecido, no sentido não de que você tenha o nome de Aparecida, mas de aparecer, porque a discrição, ser uma pessoa discreta, é fundamental para quem trabalha no expediente paroquial. Uma atitude discreta, discreta no vestir, discreta no falar, discreta na maneira de proceder com as pessoas. Outra característica importante é a paciência. Você vai precisar muito dela. Você precisa muito dela no expediente paroquial. Você não pode ser uma pessoa estourada, uma pessoa que trata todo mundo a ferro e fogo, que dá respostas ásperas para as pessoas. Então, trabalhar a paciência é muito importante. A inteligência emocional também é um quesito importante para você lidar aí com as desventuras que acontecem no dia a dia da paróquia, os problemas. Ser uma pessoa ética, isso é fundamental. Quando nós falamos de ética, é uma pessoa em que a gente confia, pode deixar dinheiro na mão da secretária, que ela não vai desviar dinheiro da paróquia, pode confiar nas suas ações, ela não vai dizer para outra pessoa coisas que ela ouviu no expediente paroquial, ela não vai ficar comentando com pessoas, nem com a família, nem com amigos, nem com pessoas do expediente, sobre a vida do padre, sobre a vida de outras pessoas. Uma postura ética é uma característica fundamental de um secretário, de uma secretária eficaz. Depois, uma pessoa que tenha organização. A organização, ela é muito importante num trabalho eficaz na paróquia. Pessoa organizada, desorganizada perde tempo, pessoa desorganizada não faz o trabalho como deveria,
Procure ser uma pessoa organizada, você vai ganhar tempo, você vai ganhar qualidade no seu trabalho e você vai ser, sem dúvida, uma pessoa eficaz. Quanto à resiliência, só queria destacar aí alguns aspectos e depois mostrar o livro que eu indiquei para vocês. A resiliência é aquela capacidade de lidar com problemas. E na secretaria paroquial tem muitos problemas, então é sinal que você precisa ser uma pessoa resiliente. Uma pessoa resiliente é aquela pessoa que se adapta a mudanças. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de mudar. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai mesmo ficando com dificuldade de aceitar mudanças. Mas é bom exercitar isso para que possamos nos adaptar às mudanças. A resiliência nos ajuda a superar obstáculos. São inúmeros os obstáculos que nós enfrentamos no dia a dia. Uma pessoa resiliente também supera. Resiste à pressão de situações adversas. São tantas situações adversas na vida e na paróquia, no expediente, a resiliência vai te ajudar. Depois ajuda também a encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar estas situações adversas. Na secretaria paroquial, a resiliência se trata de uma tomada de decisão quando o secretário, a secretária se depara com um contexto entre tensão do ambiente e vontade de resolver aquilo. Por exemplo, pessoas que se estressam porque sua vontade não foi feita. Quantas vezes você já encontrou, tenho certeza que se você fosse enumerar, quantas vezes você encontrou pessoas estressadas que falaram com você e que te deixaram estressadas e queriam resolver do jeito delas o problema, porque tem muito disso a secretaria paroquial. As pessoas chegam e elas já trazem o problema. Vamos pegar exemplo de batizado. Vai marcar um batizado, já vem com os padrinhos do que ela escolheu, sem preocupar se aqueles padrinhos estão de acordo com a orientação da igreja. E aí, se o secretário, a secretária fala, não, mas esse padrinho não serve, por quê? Porque não é casado, porque não participa da igreja, porque é de outra religião. Aí pronto, a pessoa já perde as estribeiras, já briga, e aí então você vai ficar tenso, e aí nessa hora você vai precisar da resiliência para que aquela tensão que se criou no ambiente possa ser resolvida de uma maneira bem equilibrada. Depois, não entrar em surto psicológico, emocional, físico, quando algo desagradável ocorre, porque acontece muitas vezes e é importante que você não entre em surto psicológico por causa disso. Por isso que também uma pessoa resiliente, ela busca manter essa unidade ou imunidade mental, que é a base para criar a chamada resiliência emocional. Depois, condicionar a mente a tolerar os pensamentos negativos, pensamentos assustadores que possam aparecer aí devido a problemas enfrentados, seja na secretaria paroquial, seja em outro ambiente também. Entender que os sofrimentos causados por tensões, seja no expediente paroquial, em qualquer outro lugar, ele vai fazer parte do seu dia a dia, da sua vida, e também fazer parte do seu trabalho. Então, se você sabe, olha, isso faz parte da vida, isso é natural que aconteça, eu vou lidar com isso com muito mais equilíbrio. Depois, ter habilidade para se manter sereno diante de uma situação de estresse. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, mas quem é resiliente consegue manter-se sereno diante de uma situação de estresse. Consegue controlar impulsos, não se deixando levar pela impulsivamente, pelas experiências emocionais, por exemplo. É uma pessoa otimista, aquela que, apesar das dificuldades, ela acredita que as coisas podem dar certo, que as coisas podem melhorar. Depois, identificar precisamente as causas dos problemas e das adversidades daquele ambiente e procurar resolvê-la, sempre com equilíbrio. E capacidade de compreender os estados psicológicos dos outros, né? Você precisa ser um pouquinho psicólogo também. Eu costumo dizer que os secretários e as secretárias, eles são um pouco padre, um pouco psicólogo, terapeuta, porque ali você vai enfrentar tantas situações. Tem gente que vem para confessar, antes dela confessar com o padre, ela já confessou com o secretário. Você que escuta antes o problema, para depois ela passar para o padre. Então você tem que estar preparado, resiliente para isso.
E eu queria passar essa para, já dando agora, encerrando, tinha muita coisa que eu queria passar para vocês ainda, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando, e eu gostaria muito de responder algumas perguntas que vocês possivelmente tenham feito, mas eu queria, antes de responder as perguntas, deixar aí a sugestão desse outro livro, que é Resiliência para lidar com pressões e situações adversas. A Santuário, com certeza, tem disponível esse livro. Você vai conseguir agora com 30% de desconto, tanto esse daí quanto esse daqui que eu citei. Esses dois livros são fundamentais. Gerir pessoas, a arte de gerir pessoas e resiliência para lidar com situações, com pressões e situações adversas. Tem outros livros meus da editora Santuário. Se você quiser conhecer, só você, quando você ligar para pedir esses dois aí, você pode perguntar quais são os livros do Padre José Carlos, da editora Santuário, Ideias e Letras, eles vão passar para você a lista. Tem mais ou menos, eu acho que uns 6 ou 7 livros aí com a Santuário e Ideias e Letras. Esses dois eu estou dando ênfase, porque são os dois que você mais pode utilizar, que vai ser muito útil na sua vida pessoal e também no seu trabalho paroquial, no expediente paroquial. Então, agora eu vou ver as perguntas aí, se vocês fizeram alguma dessas perguntas. Deixa eu ver aqui. Voltar aqui. Michele já está aí a posto. Michele, tem alguma pergunta para responder? Temos muitas perguntas, padre. Até a gente estava selecionando algumas aqui, porque hoje as pessoas, né, os nossos participantes estavam bem engajados mesmo na formação. Tivemos muitos comentários também, né? Então, nós agradecemos quem deixou seu comentário. Né? Durante a sua fala, muitas pessoas comentaram, afirmaram, né, deram exemplos de como acontece na secretaria que elas trabalham. Mas a gente selecionou umas perguntas aqui, e essa pergunta que eu vou fazer agora para o senhor é da Ana Flávia Orsesi. Ela perguntou qual seria a melhor forma de abordar pessoas que tecnicamente não se encaixam no que elas foram buscar. Um exemplo do nosso cotidiano, a procura para o curso de batismo, onde a pessoa foi chamada para ser madrinha e não possui o sacramento do crisma. Isso mesmo, essa é uma realidade assim muito comum de se encontrar no expediente paroquial. Penso que o que você trouxe aí, a maioria dos secretários, para não dizer todos os secretários e secretárias, enfrentam essa situação. Eu sempre recomendo a caridade pastoral. Você não pode dizer simplesmente, olha, isso pode, isso não pode. Isso é uma resposta técnica. A pessoa com certeza vai ficar muito chateada, muito magoada, você dizer isso, porque existem muitas formas da gente dizer não para as pessoas. Mais que dizer que não pode, que dizer não, você precisa mostrar para ela que existem formas dela encontrar a melhor saída para essa situação. Então, ela chega ao expediente paroquial, trazendo um padrinho, uma madrinha, ou ambos, que estão fora das condições que a igreja pede. Você, com muita delicadeza, com muito tato, com muita caridade pastoral, vai orientando. O secretário paroquial, a secretária paroquial, ela precisa ser catequista, como eu disse, psicólogo, catequista. Então, com muito jeitinho, você pode dizer para aquela pessoa que ela deve oferecer o melhor para o seu filho. E por isso que a igreja pede. Essas coisas quem deveria fazer, na verdade, é a pastoral do batismo. Mas a gente sabe que, infelizmente, na maioria de nossas paróquias, isso não é feito. Então, quando a pessoa procura o expediente, ela já traz o padrinho. Ela não vai buscar informação dizendo, olha, quais os critérios que eu devo ter para escolher padrinho. Ela já vem com o padrinho pronto. Em muitos lugares, qual é a alternativa que se encontra? Olha, esse padrinho, ele fica como no dia, como figurativo, de representação, de consagração. Tem muita paróquia que tem essa alternativa. Aquele padrinho que não enquadra conforme a norma da igreja, ele é colocado como padrinho de consagração, e aí você encontra um que esteja conforme a norma da igreja. Você passa quais são as normas da igreja.
Olha, tem que ser casado por causa disso, tem que ser frequentar a igreja por causa disso. Lembrando, é ele que vai educar o filho. A igreja não faz exigência para os pais, mas para os padrinhos, que são responsáveis, eles precisam ter essas características. Você vai gastar um tempo grande, mas é algo, você ganha aquela pessoa, se você tratá-la com carinho, com caridade, sempre sorridente, não pode ficar de cara fechada, não pode querer dispensar logo a pessoa, porque, claro, você vai ter ali uma pessoa muito chateada com a igreja. Lembrando que, dependendo da resposta que você dá, é a igreja fechando as portas para aquela pessoa. Então, é bem delicada essas questões. Eu imagino quanta dificuldade os secretários passam quando chegam situações como essa. E situações como essas chegam todos os dias. Então, trate com caridade pastoral, com carinho, que você vai conseguir ganhar aquela pessoa, no bom sentido, de cativá-la, dela entender. Você vai catequizar, é um espaço de você ser catequista daquela pessoa. A próxima pergunta é da Helenice Leotti, de Resende. Na verdade, ela queria que o senhor explicasse um pouquinho, falasse um pouco sobre a importância de se colocar dentro das prioridades das obras paroquiais, um local adequado para a secretaria, com móveis e equipamentos de trabalho e espaços estéticos e místicos, que contribuem muito para o bom êxito do cotidiano. Qual é a sua visão sobre esse Isso comentário mesmo. que ela deixou? Muito boa a sua observação. É tão importante que o espaço onde os secretários atuem sejam espaços acessíveis, espaços bons, agradáveis. Isso vai fazer bem para quem trabalha e para quem chega àquele espaço. Só que o secretário sozinho, a secretária sozinha, nem sempre ela consegue fazer isso. Algumas delicadezas você pode fazer, mas estrutural, você vai depender do Conselho de Assuntos Econômicos da paróquia, você vai depender do pároco, mas é bom que você tenha essa percepção. Percebeu que alguma coisa precisa ser melhorada? Diga para o pároco, peça para o pároco levar para o Conselho Pastoral, para o Conselho de Assuntos Econômicos, dê sugestão. Você vê que alguma coisa não está legal no expediente paroquial, você pode sugerir. Eu acho que é muito importante quando o secretário ou secretária tem essa sensibilidade, essa percepção. Eu, particularmente, gosto muito quando a secretária chega e fala para mim, olha, padre, essa situação aqui a gente poderia mudar, porque isso aqui atrapalha o atendimento, isso não está legal. Eu acho isso muito bom, e eu sempre costumo levar para o conselho para a gente tomar decisões quando são apresentadas essas necessidades. Às vezes a secretária está lá morrendo de calor dentro da secretaria paroquial e não tem ar-condicionado. Por que não pedir, falar, padre, a gente precisa de um ar-condicionado aqui para ter um ambiente mais agradável de trabalho? Eu já vi secretárias trabalhando em salas que não são arejadas, que não têm claridade, que não têm ar-condicionado. Isso é um descaso. Então, nós temos que ter esse cuidado, e qualquer padre de bom senso, qualquer conselho econômico da paróquia, vai ajudar a adaptar esses espaços. Então, tenham sempre, sim, essa sensibilidade de perceber as necessidades do espaço que você trabalha, e ninguém melhor do que você para perceber o que é preciso mudar ali. Não se acomode naquele espaço. Porque às vezes a gente está ali na rotina do trabalho, a gente se acomoda ou se acostuma com cada coisa feia, que quem vem de fora vê aquilo, é assustador. Eu já passei em paróquias onde eu me assustei de ver que ambiente feio. Falei, será que a secretária, o padre, nunca percebeu que isso é tão desagradável? A pessoa acostumou com aquilo. Tem gente que acostuma com desgraças. Então, procure você ter essa sensibilidade de perceber o que precisa ser mudado, o que a paróquia pode mudar. Tendo condição, tenho certeza que tanto o padre quanto o pessoal do conselho vai levar em consideração o seu pedido. E isso mostra que você tem interesse, no bom sentido, de mudar, de fazer com que o espaço, o ambiente se torne agradável. Achei ótima a sua colocação, sua observação, porque eu não tentei a isso para falar na hora da exposição. Ainda uma pergunta da Ana Flávia, ela quer saber se é interessante que o secretário paroquial busque meios de incentivar os coordenadores de pastorais
a não desanimarem de suas missões. Isso mesmo. As secretárias, os secretários, eles são também animadores de pastoral. Já imaginou um coordenador de pastoral chega na secretaria e encontra ali atrás de um balcão uma secretária e um secretário desanimados, desmotivados? Aí acaba com tudo. Então você tem que ser aquela pessoa assim, animada, feliz, alegre. E se alguém chegou ali, desabafou com você que está desanimada, procure reanimá-los, procure mostrar a beleza da igreja, o sentido de atuar na igreja. É muito bom quando os secretários têm essas iniciativas. Por isso eu dizia que você precisa ser um pouquinho também, ter um pouquinho de noções de psicologia para poder ajudar as pessoas. A Ângela Coelho, ela tem uma dúvida que faz parte daquela pergunta anterior que o senhor fez sobre o sacramento do crisma. Ela gostaria de saber se madrinha de consagração faz parte do sacramento do batismo. Então, Ângela, inclusive eu conheço a Ângela. Ângela, não faz não, é só para agradar as pessoas, ela não faz parte do sacramento. É que na hora as pessoas não têm alternativas, então coloca. Tem lugares que é até uma tradição ter padrinho, madrinha de consagração. Tem regiões do Brasil que isso é comum, né? Já virou uma tradição. Mas não faz parte do sacramento, não. O que faz parte é o padrinho, a madrinha oficial, porque eles são compadres, comadres, no sentido com o pai, com a mãe, para ajudar a educar aquela criança na fé católica. Agora, padrinho, madrinha de consagração é apenas uma alternativa para agradar aquelas pessoas que trazem padrinhos que não estão condizentes com a norma da igreja. É só por isso, mas não faz parte, não, do sacramento do batismo. Agora a pergunta é do Vitor Rafael. O secretário paroquial também deve envolver-se com os trabalhos missionários da paróquia ou apenas resolver trabalhos burocráticos? Como eu dizia, Vitor, Rafael, mais que um trabalho burocrático, que um trabalho técnico, o trabalho de um secretário, de uma secretária é uma missão. E se é uma missão, ela vai além do expediente paroquial, ela vai além daquele espaço burocrático, técnico. Por isso, a postura de um secretário é uma postura missionária. E se é uma postura missionária, é uma postura que ultrapassa o espaço físico da secretaria. Então, é importante, sim, inclusive eu sempre digo que um secretário e uma secretária deveriam ser agentes de pastoral, seja na sua paróquia ou numa outra paróquia, porque à medida que você é agente de pastoral, você consegue entender melhor como é que funciona a igreja, tem maiores noções de eclesiologia. Então, precisa, sim, ser missionário dentro e fora da secretaria paroquial. Agora, padre, essa, para encerrar, eu achei uma pergunta bem pertinente para o momento que nós estamos vivendo, né? A Helenice, ela perguntou, padre, e quem cuidará dos secretários? Estamos em pandemia, muitos estresses, angústias, e quem cuidará de nós? Isso mesmo, essa é uma pergunta que a gente faz todos os dias, né? Tem que ter todo o cuidado. O cuidado deve começar, o padre deve ter o bom senso de não expor seus secretários, tanto que muitas dioceses pediram que no período da pandemia, aquela fase mais alta da pandemia, as secretarias fechassem. Depois foram abrindo aos poucos, né? Secretários devem ter o cuidado de usar máscara, de ter o distanciamento correto. Aquilo que você vê nas repartições públicas deve ter na secretaria paroquial. Se a secretaria da sua paróquia é um espaço de muito movimento, você tem que adaptar esse espaço. Como todas as instituições, espaços de atendimento ao público está fazendo, a secretaria precisa fazer também. Por isso, o cuidado, a pessoa deve se cuidar, o padre deve ter a preocupação, o padre como responsável pela paróquia, da exposição dos seus secretários
e dele próprio também, porque nós também ficamos muito expostos, né? Visita doente a hospitais, essas coisas são muito arriscadas, atendimento de pessoas em sala fechada, de confissão, etc. Então, nós temos que ter esse cuidado do álcool gel, da máscara, do distanciamento, e qualquer sintoma que o secretário tiver, que aparente ou que seja suspeito, tem que fazer o teste, tem que ficar em quarentena. Esses cuidados tem que ter, sim. E é sempre importante que o padre também queira saber como é que está o psicológico do secretário, da secretária. Afinal, vocês são muito importantes na igreja. A gente não pode explorar o trabalho de vocês de uma maneira tão técnica e mecânica. Isso nem pode acontecer. A humanização do trabalho que vocês devem passar para os outros, também vocês devem receber. E isso, toda a paróquia deve ter esse cuidado, o padre deve ter, sim, esse cuidado com os seus secretários e tratá-los, assim, com o devido carinho e cuidado para que não se exponha diante dessas situações. Não sei se eu consegui te responder, mas nós vivemos aí nesse momento muito delicado mesmo, que precisa da ajuda de todo mundo, né? Não dá, um dependendo do outro, a gente tem que se autoajudar e ajudar outros também. É uma situação muito difícil, que a gente torce para que passe logo e que a gente supere tudo isso. Mas enquanto isso não passa, se cuide e cuide dos outros, cuide de você e que a sua paróquia também, o padre da sua paróquia, a equipe, cuide também do seu trabalho, que é muito valioso. Acho que todas as perguntas foram respondidas, né? Aqueles que não conseguimos responder, peço que deixe nos comentários, depois a gente passa para o padre e mais tarde responde nos comentários do Facebook. Pode ser assim, padre? Pode sim, tranquilamente. Então, ok, vamos encerrando mais uma noite de lives. Lembrando que na nossa promoção, né, padre, como o senhor mesmo aí citou os exemplos dos livros que a editora Santuário tem essa parceria, né, que o senhor é o autor dos livros, que nossa promoção de 30% vai até o dia 2 de outubro. Então, dá para vocês aproveitarem ainda essa promoção que só está começando, né? E aproveitarem a semana aí que estamos fazendo dedicada aos secretários. E lembrando também do nosso sorteio para as inscrições do Conaspar. Se você que é secretário e deseja participar, você pode concorrer a uma inscrição gratuita através do nosso sorteio, e os links tanto da promoção quanto do sorteio estarão nos nossos comentários. E para você que ficou até o final, você também terá o certificado assinado pela revista Paróquias, que você participou dessa formação aqui hoje com o padre José Carlos. O link também estará nos comentários para você solicitar o seu certificado e ele será encaminhado no seu e-mail. Padre, muito obrigada por estar aqui essa noite conosco, essa formação excelente que o senhor nos deu. Acho que os secretários saíram daqui muito renovados para enfrentar essa missão diante dessa pandemia, diante de outros problemas que as paróquias, né, precisam enfrentar. Queria que o senhor deixasse sua palavra. Obrigado, Michele. Obrigado pela oportunidade de falar com os secretários, mesmo que virtualmente. Eu gosto muito de trabalhar com os secretários e gosto muito de trabalhar fisicamente, tendo contato, feedback de perguntas e tal. Espero que em breve a gente possa nos encontrar aí no Conaspar e outras ocasiões, em paróquias, onde eu vou dar formação, dioceses. Muito obrigado por essa oportunidade, depois desse longo período aí de pandemia, sem encontrar com as pessoas, a gente poder falar de novo com os secretários, que eu tenho um carinho muito grande por todos, que Deus abençoe, obrigado por essa oportunidade, espero que em breve a gente se encontre. Isso mesmo, né? E lembrando também do nosso evento no ano que vem, né? Que será de 16 a 19 de agosto, Conaspar, em 2021. Queria agradecer também a editora Santuário, né? Pela parceria, que contribuiu com que o padre estivesse aqui nesta noite de hoje. E para encerrarmos essa live, queria convidar os secretários que estão presentes aqui a participarem novamente na quarta-feira, que teremos uma nova live, e dessa vez será com a Paula Guimarães, né, apresentadora da Canção Nova, e ela vai vir com o tema Comunicação em Tempos Difíceis. Então, eu acho que essa semana vai ficar bem completa para os secretários se formarem aí a respeito das novidades da igreja e, né, saírem revigorados para a missão.
Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Mais uma vez, muito obrigada, Padre. Obrigado. Queria que o senhor também pudesse dar uma bênção, né? Já que estamos aqui juntos, unidos em oração também, que não deixa de estarmos irmãos na fé. Claro. Então, nós pedimos que Deus abençoe cada secretária, abençoe você, Michele, no seu trabalho, abençoe também aí a Promocat com esse evento tão importante que é o CONASPAR. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Até quarta-feira, aqui mesmo na página do CONASPAR. Boa noite a todos. Com Deus.